E aí, bom dia? Essa é a segunda parte do mangá colorido do cara do espadão, que foi reencarnado para outro mundo e tem que matar um deus para conseguir voltar para casa. Bom, essa é a segunda parte, caso você não viu a primeira, um card tá passando aqui nesse exato momento, então vá lá e depois você volta aqui. No último episódio, o Prota tinha acabado de tentar ver o nível do Inquisidor, e em questão de um instante o Inquisidor o questiona, perguntando se ele acabou de tentar ver o seu nível, mas aparentemente o Inquisidor não tinha se movido. Será que isso foi uma ilusão? Não, na verdade o cara que foi muito rápido. E em questão de instantes apareceu na frente do Prota e voltou. O velho pergunta se ele vai mesmo vender aquele item caro. Ele na hora tenta esconder, né? Até porque aquele item era bem raro e veio de uma dungeon. Só que por azar do destino o item acaba caindo e vai parar no pé de quem? Do nosso amigo Inquisidor, né? O azar que esse cara tem só perde pro Loud. O cara fica indignado, perguntando como um nível 5 tem um item daquele. Mas ele se lembra que um nível 5 não era doido o suficiente para ir para uma dungeon. Afinal, os monstros de lá é tudo nível 30 para cima. Antes de ir embora, ele diz que vai contar uma história. E sim, uma história do nada. 15 anos atrás, um casal vivia em uma pequena vila. O marido era um caçador. Ele era o mais forte do seu grupo, até que um dia eles encontraram um monstro. O cara disse que eles não poderiam enfrentar aquele bicho, porque ele era nível 800. Esse homem era um terráqueo, ou seja, um humano que veio de outro mundo. Por isso ele conseguia ver o nível de todos, até que o monstro descobriu onde eles estavam. O pessoal do grupo dele era um bando de sem-vergonhas, então deixaram ele para trás para segurar o monstro, enquanto eles fugiam. Surpreendentemente o terráqueo saiu vivo, mesmo estando todo quebrado. Só que o líder do grupo tinha contado tudo aos inquisidores. Quando o terráqueo voltou para casa, bom, sua família toda tinha morrido. Nesse dia ele sabugou todos da vila e fugiu. O que o Inquisidor estava querendo ensinar para o Ryu Hanbin era que não importava quem, se alguém se envolvesse com um humano de outro mundo, seu destino era jogar no Vasco. O Prota percebe que aquilo foi uma ameaça e parte para cima do Inquisidor. Aí um mago diante se apresenta, dizendo que seu nome era Tice. Ele até fala uma mentira, dizendo que aquele artefato na verdade era dele. Ele deixou com o Prota apenas para ele vender. Antes de irem embora, o Inquisidor vai lá e pergunta qual é a habilidade do artefato. E cada um fala uma coisa. Aí o Inquisidor percebe que era mentira e se prepara para prender eles. Também, né? Os caras mentem mal pra cacete. O Otis comenta que aquele vento era um vento de cura. Por isso, provavelmente o cara era um mago espiritual de nível muito alto. Aí o Inquisidor fala para eles ficarem tranquilos, que dentro daquele lugar, mesmo se eles ficarem só o pó, eles não vão morrer. O Ryu Hanbin pergunta se ele não vai machucar ninguém se descobrir quem fechou a dungeon. E o cara diz que quer apenas pegar quem fechou a dungeon. Ele estava prestes a confessar, quando alguém aparece. E sim, era o nosso herói, o Loud. Ele aparece se gabando dizendo que fechou a dungeon, mas na verdade ele só acordou lá e o bicho já estava morto. Aí ele foi lá e pegou o núcleo da dungeon. Ele foi preso. Coitado do Loud, cara, o cara só sofre, não dá uma dentro. Aí os caras vão lá e prendem ele por suspeita de fechar a dungeon. Acabou que o Prota não conseguiu vender as coisas. Aí o Inquisidor chama ele para fazer um cheque abençoado, como pedido de desculpas. Então o Prota só tinha que assinar e já era. Só que algo aconteceu. E ele pede pro Otis fazer um favor pra ele. Na guilda dos caçadores, o pessoal tava esperando o Ryu Hanbin. As caras do Burkman são as melhores, cara. Quando alguém aparece, era o Otis. Inclusive, ele tava carregando uma bolsa que o Ryu Hanbin usava, só que era muito pesada. Aí o Burkman pergunta por que ele tava com a bolsa do Prota. O Otis fala que o Prota pediu pra entregar essa bolsa. Dentro da bolsa tinha dinheiro. E muito dinheiro. O Otis entrega a insígnia dos caçadores que era do Ryu Hanbin. O Prota caminhava pelas ruas com uma cara assustada. Mas a cara não tá parecendo assustada não, tá parecendo de ódio. Logo depois dele assinar o papel, o Inquisidor pergunta se ele conhecia aquele símbolo. Era o símbolo do planeta Terra. O Prota esconde a expressão de surpresa dizendo que não sabia o que era aquilo. Mas o Inquisidor era insistente. Ele fala que mesmo se fosse improvável ele ser de outro mundo, era melhor ele saber o que iria acontecer com seus amigos. Ele até quebra o carrinho que tinha lá, mas o carrinho era de uns caras com a cara bem suspeita. O Prota tinha sido capturado. Ou melhor, ele se deixou ser capturado, né? Porque ninguém vai conseguir capturar aquele cara. Um cara grandão diz que ele quebrou os braços e pernas daqueles bandidos. Mas na verdade eles só se quebraram quando entraram em contato com o corpo do Prota. Só que o cara não tava acreditando. Aí o Prota falou que era só ele tentar e bater nele. O cara quebrou a mão. Só que ele tava cercado. Seria bem fácil ele ir embora, né? Até porque ele era forte pra dedéu. Mas isso provavelmente causaria um tumulto na cidade, quando aparece um velho chamando ele de cachorro mal educado. Prota odiava cachorros, por isso ele não gostou nada do comentário do velho. Eu também provavelmente odiaria cachorro se eu fosse atacado por eles por 10 anos seguidos, então eu não te julgo. O velho por algum motivo sabia que ele veio daquele lugar cheio de cachorro,
Aí o Prota se solta das cordas perguntando como ele sabia disso. O velho fala que vai contar, apenas se ele trabalhar pra isso. Ô velhinho sem vergonha. 6 meses depois, aqueles caras de antes estavam coletando tudo que estava naquela casa. O pai de família estava até tentando se defender, até que o Prota aparece para acabar com essa confusão. Olha a cara desse abugador do menino. Ele estava usando um martelo. E só com uma pancada ele destrói a casa. Mas aquilo tudo tinha um motivo. Esse era um projeto da Associação dos Construtores. Basicamente eles removem as casas velhas e adicionam uma residência nova e mais resistente. Olha a cara da família. Agora o Ryu Hanbin trabalhava pro velho. Ele já fazia esse serviço há uns 5 meses. Inclusive, o cara ganhava 600 conto por obra feita. O maluco ganhava bem demais. O Ryu Hanbin acaba tendo uma discussão com o velho. Aí o velho vai lá e finalmente revela que sabe que ele é de outro mundo. E por algum motivo, o velho ainda era gente boa com ele, mesmo ele sendo de outro mundo. Até que ele entrega sua última missão. Era um pedido de um caçador, e então o Prota não estava interessado. Na verdade ele não estaria, se quem fez o pedido não fosse o mago Atice. Mas mesmo assim ele pede pro velho fazer ele ir embora, porque não queria se envolver com ninguém. Aí o velho bota o óculos e começa a argumentar, dizendo que não vai deixar ele ir, porque ele era um membro precioso da família da Associação dos Construtores. O Atice fala uma mentira, dizendo que antes o Prota estava devendo para a guilda dos caçadores. Por isso ele tinha feito o Atice carregar uma mochila cheia de grana para a guilda. E o velho entende tudo errado. Aí ele vai lá e expulsa o Prota, dizendo que ele só pode voltar após terminar o trabalho com o Atice. Coitado do Ryu Hanbin. O Prota discute com ele dizendo que não queria ir. Só que o Atice fala que iria proteger caso aconteça algum imprevisto. Spoiler, vai acontecer. Eles vão até a floresta. E o Prota depois de 6 meses voltou a carregar mochilas. A missão do Atice era simples. Ele queria coletar amostras e explorar mais a floresta. E como só tem monstros fracos lá, não seria problema nenhum. O bicho até morde a mão do Prota, mas o Atice sabuga o coitado. Pelo menos ele limpou o Ryu Hanbin. E aí o Atice pega uma parte do bicho e pede pra ele avisar caso ele veja outras coisas. Não importava o quão fofo era o bicho. O Atice sempre queimava. E queimava. E queimava de novo. Alguém, pelo amor de Deus, tira a varinha da mão dele. Um tempo depois, o Prota pergunta por que ele estava coletando amostras de bicho. Aí o Atice fala que era uma maneira fácil dos magos subirem de nível. Até que ele pergunta se o Prota quer se tornar caçador novamente. Até porque o Atice estava querendo criar seu próprio grupo de caçadores. Ele fala que sabe que o Prota tinha segredos, mas não iria perguntar nada sobre isso. O Ryu Hanbin era azarado, mas não era burro. Aí ele fala que sabe que ele não era o único escondendo segredos, porque não era normal um mago executar magia sem conjurar feitiços, e comenta que tinha algo errado com ele. O Atice aponta sua varinha. O Prota fala que era melhor o Atice abaixar a varinha quando ele dispara, mas na verdade não foi no Prota, e sim em um monstro que estava prestes a o atacar. Que quebra de expectativa, hein? Tava esperando eles brigarem. Analisando o bicho, o Prota percebe que ele era da dungeon, que não fazia sentido, já que a dungeon foi fechada há uns 6 meses. Aí o Atice tem a brilhante ideia de seguir os rastros do monstro. Os rastros levavam até a vila, que estava sendo dominada por cachorros. Pelo visto, os monstros já sabugaram todos os humanos da vila. O Atice estava olhando com um binóculo, vendo se encontra algo em comum. Até que ele vê algo estranho. Ele vê um homem. Aí na hora o Atice tenta ir salvar o cara, mas o Prota impede, falando que o cara provavelmente já tá com sua alma jogando no Vasco. Só que o Atice era teimoso. Aí ele joga um dardo no cachorro, e sim, o dardo era explosivo. E começa seu ataque até a vila. O Ryu Hanbin não queria que ele fosse, afinal ele já sabia por causa do guia, que o cara na verdade já tava jogando no Vasco. O Atice, como todos sabem, tava queimando tudo. Os bichos até tentaram se esconder, mas ninguém parava o doido das chamas. O cachorro até tenta pegar ele de surpresa, por isso o Atice chega até a errar um dardo explosivo. Então ele joga uma de suas varinhas com pedras mágicas. Já sabe, né? Tudo explode. Até que o Atice descobre que o cara já foi sabugado há muito tempo. O estranho era que o cara morreu de frio, e não pelos monstros. Não fazia sentido, afinal era raro aquele lugar fazer frio. Mais estranho ainda, o cara era um caçador, então era mais difícil ele morrer naquele lugar. Prota até comenta que encontrou várias insígnias espalhadas pela vila. Era improvável os cachorros sabugarem tantos caçadores, então com certeza tinha algo errado acontecendo. Até que o Prota encontra algo. Era um portal. Não era de dungeon, mas ainda era um portal. Só um mago nível 60 pra cima conseguiria conjurar um portal daquele tipo. Quando um vento frio é lançado na direção deles, e surge uma caveira dos dentes de ouro. Imagina o trabalho que o cara teve pra achar dentes de ouro, velho. A caveira dos dentes de ouro era um Lich, um monstro criado quando o mago se torna um morto-vivo. Inclusive, eles eram capazes de regenerar ferimentos físicos. O Atice fala que ele perdeu os 5 sentidos após se tornar um Lich, mas em vez disso ele é capaz de sentir a mana do ambiente. Então ele pode te encontrar só pela sua mana. Aí o Prota vai lá e já toma uma pancada.
Aquele Lich consegue enxergar só por causa dos olhos que ele colocou ali. Então, pegou a visão? Desculpa, piada ruim. E só de ver aquele poder, ele percebeu que o Otice não ia conseguir vencer a Caveira Dourada. O fogo que o Otice lançava era repelido pela magia do Lich, mas o bicho não contava com os dardos explosivos. Essa era a oportunidade perfeita para eles fugirem, mas não tinha como correr. A caveira faz uma bola de gelo. Pra você ter noção, tava tão frio que até tava nevando lá dentro. Pelo menos eles não vão precisar de ar-condicionado. Até a magia do Otice estava falhando. A sua magia era inferior, já que seu nível era mais baixo que o do Lich. O Proto estava até aguentando, mas o Otice estava quase indo de comes e bebes. Ele só estava esperando o Otice desmaiar para conseguir sabugar o bicho. Afinal, ele não queria revelar sua identidade, mas o Otice não ia ser sabugado tão facilmente. E sacrifica uma de suas varinhas para esquentar seu próprio corpo, mas isso não muda o fato da sua magia ser inferior à magia do Lich. Por isso ele diz pro Proto fugir assim que ele abrir uma abertura. O Otice tinha um plano, então ele joga suas varinhas pro alto, e quando elas entram em contato uma com a outra, tudo explode. Mas o bicho tinha desviado, quando do nada aparece um dragão atacando o Lich. Agora faz sentido o som que o Ryu Rambin ouviu na floresta, e o fato do Otice estar exatamente onde deveria ser a origem do som. Era porque o Otice, na verdade, era quem fez aquele som. Quem esperava que o Otice era um dragão? Comenta aí. Isso explica porque ele atirava fogo sem encantamento. O Lich começa a atacar o dragão, mas o dragão joga fogo na caveira com dente dourado. Por algum motivo ele estava jogando a informação no ar, falando que dragões upam de nível sabugando seres vivos, igual os humanos invocados de outro mundo, e que agora que ele revelou sua verdadeira forma, vai ser muito difícil de derrotá-lo. Enquanto isso, o Otice estava derretendo a neve, sem contar que depois de se transformar, seu nível foi para 52. O maluco estava forte pra dedéu. Mesmo que o Otice tenha aumentado sua força, ele vai ter que se esforçar muito mais para conseguir derreter o gelo. Ele atira em uma das varinhas que estava agarrada na parede. Aí a caveira do dente dourado começa a atacar o Prota, e percebe que o Otice estava defendendo ele. Aí o Otice vai lá e joga um bando de meteoro no bicho. Depois joga uma bola de fogo, mas o Lich consegue destruir. Ele acaba chegando bem perto, só que o Otice vai lá e mete um murro nele, mas ele foi atingido por uma estaca de gelo, e o Lich ainda estava inteiro, enquanto o Prota estava torcendo para ele desmaiar logo. O Lich estava lá sem entender nada. Aí o Otice grita dizendo pro Prota fugir, só que o Prota não podia abandonar ele. Mas o Lich já tinha se preparado e usou uma magia de gelo de longo alcance, a Nevasca de Lâminas. O Otice se jogou na frente do Prota, para assim conseguir o proteger. Tô até vendo que o Prota não vai deixar isso barato. Bom, essa foi a parte 2. Caso você queira a próxima parte, deixa o like e comenta. E assim eu vou trazer a próxima parte. Valeu e muito obrigado.